Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edinho, professor de Geografia e Estudos Ambientais. Essa aula ela será direcionada para a minha turma, para as minhas turmas de primeiro ano do ensino médio. Mas fiquem à vontade quem quiser assistir e entender e aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento, tá? A nível de provas de Enem, a nível de informação, fiquem à vontade para poder se interar um pouco mais sobre o tema, tá bom? Nós estamos trabalhando dentro da nosso planejamento de estudos ambientais três etapas, né, para a gente poder nós dividimos o nosso tema, né, que é estudos ambientais, em três etapas. A primeira etapa, a relação homem-natureza ao longo do processo histórico, que a gente já trabalhou em outros vídeos. A segunda, sobre as conferências, as várias conferências pontuando e caracterizando cada uma delas. E nós estamos aqui dentro desse tema, na terceira e última etapa, que é investigando alguns problemas ambientais. Falamos no vídeo anterior sobre a questão da água, e hoje a gente vai falar talvez do tema mais polêmico, tá? Mais impactante que a gente está tendo hoje do ponto de vista ambiental, que a gente chama de aquecimento global e efeito estufa. E aliás, são coisas bastante diferentes, né? É o que a gente vai tentar entender e explicar para vocês daqui a pouco, tá? Quando eu estou falando em aquecimento global, será que isso é bom ou é ruim para a vida na Terra, para o ser humano, né? Qual que é? Quando eu estou falando em efeito estufa, qual é a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Do ponto de vista natural, né? O efeito estufa é extremamente necessário, né, para a permanência da vida na Terra. Ele exerce o que a gente chama de balanço energético, tá? Graças ao efeito estufa, nós temos um processo, nós temos duas questões muito importantes geradas pelo efeito estufa, né? A primeira é a questão do balanço energético, ou seja, quando você tem num processo natural, tá, a radiação da Terra, a radiação solar, ela chega até a Terra, ela ultrapassa a atmosfera, tá? Parte desse calor que a gente chama de infravermelho, tá? E ele reflete num processo que a gente chama de albedo, tá? E ao chegar à atmosfera, ele dissipa novamente para fora da atmosfera. Uma parte fica retida dentro da camada gasosa, a atmosfera na Terra, e a outra parte ela reflete para fora da atmosfera. Isso é extremamente importante para a permanência da vida na Terra. Por quê? Se não fosse isso, primeiro, tá, você não teria vida, porque a quantidade de calor, né, que é captado pela Terra é necessário para poder fazer, por exemplo, a fotossíntese, para poder gerar oxigênio, né, para poder aquecer e tornar a vida possível, a dinâmica da vida na Terra, né? Outra questão também é o balanço, o gradiente de temperatura. Nós teríamos, se não fosse a atmosfera e a retenção, né, desse calor do efeito estufa, nós teríamos noite abaixo de 18 graus, até talvez bem mais do que isso, 18 graus negativo, e às vezes dias de 60 ou 80 graus positivo. Ou seja, seria praticamente impossível a vida na Terra. Então, graças ao efeito estufa, nós temos uma condição climática, porque a partir do momento que os raios infravermelhos não são dispersos todo para fora da atmosfera, a gente consegue controlar esse calor necessário para a vida na Terra, tá?
Bom, então, por que isso é tão polêmico? Por que se fala tanto em efeito estufa e aquecimento global? Aqui está a diferença. Tá? Aqui você tem um processo natural, aqui já naquele gráfico anterior você tinha um processo natural, e aqui você tem a interferência do homem, né? E aí sim a gente deixa de chamar isso de efeito estufa e passamos a chamar de aquecimento global, ou seja, uma elevação da temperatura da atmosfera da Terra. Por que isso ocorre? Tá? Graças à emissão de gases chamados gases estufa, tá? A atmosfera basicamente ela retém, a radiação entra, tá? Ela reflete no albedo na Terra, mas quando ela tenta sair da atmosfera, ela não consegue, ela fica retido nessa camada próxima à superfície da Terra, tá? Elevando então a temperatura da Terra, graças a esses gases que são emitidos pelo homem, principalmente o CO2, né, o gás carbônico, e o gás metano, tá bom? Bom, quais são, na verdade, aqui a gente tem um gráfico dos dois, o aquecimento global e o efeito estufa, tá? Do lado esquerdo, como vocês estão vendo aqui, o efeito estufa, uma atmosfera bem mais fina, você tem uma radiação solar intensa, tá? Ela penetra essa atmosfera e consegue sair uma parte bastante considerável da atmosfera, tá? Criando o que a gente chama de efeito estufa natural. Do outro lado, você tem uma atmosfera mais densa, né? Uma camada mais espessa, provocada por quê? Pelos gases estufas. De novo, o CO2, tá? E o metano. A partir do momento que isso ocorre, tá? A radiação solar penetra e consegue escapar pouco infravermelho, ou seja, isso fica retido e assim gradativamente a Terra vai aquecendo, que a gente chama então de aquecimento global, tá bom? Bom, em linhas gerais, com o efeito estufa antrópico, né, ou então aquecimento global, é nada mais do que a intensificação desse processo do efeito estufa através dos gases emitidos pelo homem, tá? O aumento então do calor desse fenômeno provocado pelo homem. Quais as causas? A emissão de gases estufas. Quais são? O CO2, gás carbônico, e o gás metano. De onde isso vem? Gás carbônico vem das queimadas, das chaminés de fábricas, de escapamento de carro. E o metano, sim, principalmente no processo de putrefação de matéria orgânica. Por exemplo, a pecuária, ela também é um responsável pela grande emissão de gás metano na Terra, assim como a concentração de lixo em céu aberto e tudo mais. Quais as consequências do efeito estufa? São várias, tá? Mas talvez a mais impactante e a que acaba desdobrando em várias outras consequências é, sem dúvida nenhuma, o derretimento das calotas polares, tá? E isso já tem medido, né? Você tem grupos de pesquisadores que a gente chama de IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que já pesquisa isso há muitos anos. Aliás, o aquecimento global tem sido pesquisado desde 1948, mas nos últimos anos você tem uma comunidade praticamente científica que aborda sobre isso, tá? E essa comunidade ela chama IPCC. Bom, quais as outras consequências do aquecimento global? O que a gente tem em termos de consequência? Eu tenho, na verdade, muitas espécies que podem desaparecer, como o urso polar, como a multiplicação de insetos e, obviamente, multiplicação de doenças, a intensificação em quantidade, né, de tornados e furacões,
situações de extremas, tanto de chuvas como de seca, tá? A questão de marés e elevação de comportamento das marés também, e elevação do nível do mar, invadindo muitas cidades costeiras, são algumas das consequências que a gente tem do aquecimento global. Tá? Além, obviamente, de mexer no equilíbrio biológico do planeta, como eu disse anteriormente, a multiplicação de insetos e automaticamente a multiplicação de doenças, tá? E pandemias e epidemias por todo o planeta. Tá? Bom, com relação à questão do aquecimento global, quem é hoje o grande maior contribuidor do aquecimento global? Hoje o país que mais contribui para a emissão de gases estufa no planeta é a China, tá? Em segundo lugar, os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve esse título por muitos anos, mas com essa alavancada da economia chinesa nas últimas décadas, ela se tornou o país que mais contribui com o aquecimento global através da emissão. Isso por quê? Porque a China ainda é muito dependente de uma matriz energética que é o carvão, que é extremamente barata, tá? Porém, sem dúvida nenhuma, uma das mais poluidoras e mais contribuintes para o aquecimento global. Tá? Mas é interessante que nos últimos anos, apesar da China ser o país que é mais poluidor, a postura de enfrentamento dos Estados Unidos e China são totalmente diferentes. Tá? A China ela é a mais poluidora, porém ela tem tomado atitudes, tem tomado políticas dentro do seu país e como se tivesse herdado uma liderança na produção de energias alternativas como a eólica e a solar. Em contrapartida, o último governo dos Estados Unidos tem retornado a muitas políticas, como por exemplo a utilização do carvão e do petróleo, tá, em grande escala. Então esse quadro pode no futuro se reverter. A China hoje é mais poluente, porém com atitudes preservacionistas. Os Estados Unidos, segundo lugar, porém com atitudes negacionistas. Aliás, o governo norte-americano ele nega, inclusive, que o aquecimento global possa ser uma coisa provocada pelo homem. Tá? Bom, e o Brasil, hein? Como é que o Brasil fica? Qual é o papel do Brasil dentro do aquecimento global? Praticamente, o Brasil, desde que começou os anos 2000, o Brasil tem saído, né, da condição de herói e gradativamente ele vai se tornando um vilão do aquecimento global. O que eu quero dizer com isso? Tá? O Brasil sempre foi um país tido como grandes reservas, a maior biodiversidade do planeta, a Amazônia, né, um grande território, e que tinha algumas políticas de pouca agressividade até os anos 2000. No entanto, esse critério, um critério que o Brasil adotava muito, que o Brasil tinha muito, e não era inserido dentro do critério de aquecimento global, era o desmatamento. Tá? A partir dos anos 2000, quando a questão do desmatamento passa a ser contada como os vilões do aquecimento global, o Brasil então dispara e cada dia mais a gente tem sido um dos países que contribui muito para o aquecimento global. Tá? Nos 2004 a 2006, no governo do PT, isso teve um pico muito elevado, né? Depois foi se controlando, e por volta de 2008, 2009, 2010, o Brasil já tinha um nível bastante controlado, digamos assim, de desmatamento. Tá? Vamos ver se a gente tem uma imagem aqui. Essa imagem do ano 2000, o Brasil era em primeiro lugar, né, em termos de desmatamento e queimada de matas rainforest, ou seja, matas tropicais. A Indonésia em segundo. E hoje,
Mais recentemente, o Brasil tem chegado no ranking nada desejado, né? O Brasil praticamente está longe do segundo colocado em termos de país com mais perda de floresta primária. Tá? O segundo colocado hoje é o Congo, na África e Indonésia. Mas um dado aqui é importante se observar, tá? Porque além do Brasil ser um grande país que desmata, o maior do mundo, você tem também países que pertencem à Amazônia nossa aqui, ó, como a Colômbia, a Bolívia, o Peru, que também estão entre os países que mais desmatam no mundo. Então a Amazônia tem sofrido muito, né, nos últimos anos por conta de políticas cada vez mais agressivas, né, em relação à Amazônia. Bom, isso acaba colocando o Brasil como um vilão. No entanto, há uma certa questão positiva em relação a isso, porque o Brasil, por conta até de apresentar muitos projetos para a preservação, até por volta de 2012, né, o Brasil tem sido o país que mais capta crédito carbono, por exemplo, por fundo da Amazônia, para captação de recursos e tudo mais. Nos últimos anos, o Brasil tem criado um viés, né, de retrocesso total em relação à política da Amazônia. Começando com o governo do Temer, né, praticamente nós tivemos um pico, né, extremamente elevado. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo que esses dados é de 2018, na verdade a medição vai de 2017 a 2018, o governo Temer, acuado, né, praticamente num processo de impeachment, resolveu praticamente perdoar, né, multas de desmatamento e abrindo aí praticamente um grande viés para que o desmatamento ocorresse, né? E agora, o último governo, Brasil, uma política totalmente contrária, né, ao mundo. Bolsonaro cria uma nova política para a Amazônia, praticamente do avanço da fronteira agrícola, né, cada vez mais a pecuária e a soja avançando, com o patrocínio e a garantia, praticamente o incentivo do governo. Isso desagrada profundamente o mercado internacional, né? O Brasil tem sido criticado na imprensa internacional por conta disso e culminou nas últimas conferências. O Brasil acabou perdendo, né, parte do fundo, alguns bilhões que vinham da Noruega, da Alemanha, né, da Finlândia, que patrocinavam, por exemplo, projetos de preservação da Amazônia. Então, basicamente, sobre aquecimento global, o que a gente gostaria de falar é isso, né? Continua sendo muito polêmico, muitas pessoas defendem isso, por exemplo, que o aquecimento global é um fator natural, mas isso é importante que a gente perceba que hoje 97% praticamente da comunidade científica do mundo acredita sim que o aquecimento global é antrópico e provocado pela ação desenfreada, né, do homem, principalmente através das matrizes energéticas como petróleo e o carvão. Beleza? Bom, galera, era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? E no mais, eu espero que vocês tenham pegado essas informações e peguem essas palavras, as chaves que aparecem aí nas transparências e pesquisem para poder estar se inteirando um pouco mais desse assunto, porque afinal de contas isso é um tema que cai muito, né, na sua prova do Enem, além de ser uma discussão mundial, tá bom? Então, beleza, um abraço para todos.